Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos da internet, né? No nosso canal de YouTube. Boa tarde, Jesus, nosso mestre querido irmão maior, né? E boa tarde, querida irmã Maria Angélica, que nos recebe sempre de braços abertos. É sempre bom voltar aqui, né? Nessa casa, na nossa casa, né? Porque a energia é muito boa. E quando me chamam para fazer algum estudo, né? O primeiro momento eu sempre fico nervoso quando começa, né? É uma coisinha que dá um friozinho na barriga, mas depois a gente vai melhorando. E o nosso assunto de hoje é bem interessante. A reencarnação e a justiça da reencarnação. O bom saber é que todos nós aqui estamos reencarnados. Quem não está reencarnado são nossos amigos espirituais aqui presentes, né? Que estão também aqui, com a sua presença. Eu comecei a ver que a reencarnação não é uma coisa que começou com o Espiritismo. A reencarnação vem de tempos. Vários povos já acreditavam na reencarnação. O Egito antigo tinha, e alguns ainda têm, a doutrina da reencarnação. A China também tem esse estudo da reencarnação. Muitos povos, os druidas, também tiveram essa doutrina da reencarnação, porque eles sabem que a vida não termina numa primeira vez. Então, há uma reencarnação normal. Os judeus também, no início, têm um estudo ligado à reencarnação. O próprio catolicismo tinha, na sua origem, o processo de reencarnação, mas foi retirado devido dogmas, devido processos burocráticos e políticos, foi substituído e foi apagado das escrituras deles a palavra reencarnação. E o Espiritismo não veio mais do que confirmar essa parte da reencarnação. O que seria uma reencarnação? A volta do espírito à carne, a volta do espírito vivendo uma nova existência, uma nova oportunidade. Para quê? E a gente sabe que a reencarnação é uma lei divina para o nosso crescimento pessoal, para a nossa evolução melhor, compreender melhor, rever situações. E a reencarnação, ela se baseia em dois princípios. O primeiro é da misericórdia de Deus. Por quê? Um bom pai, um pai amoroso, como é o nosso pai maior, Deus, por que que ele não daria a oportunidade com uma outra reencarnação, quantas reencarnações forem possíveis? Vocês acham que a gente poderia atingir o máximo de evolução em apenas uma encarnação? Difícil, difícil. Nós temos ainda muito chão para percorrer. Nós temos ainda muitas virtudes para desenvolver. E apenas uma encarnação não seria possível, porque não daria tempo. Porque toda encarnação nova, além da gente crescer um pouquinho, a gente também, às vezes, quase sempre, cometemos alguns atos falhos que vamos ter que corrigir. Então, como nós que somos aqueles que são pais, aqueles que são avós, aqueles que vão ser avós futuramente, sabe que a gente protege os filhos, a gente educa os filhos, a gente não castiga, a gente sempre dá oportunidades. E o Pai maior não daria? Sim, daria. Isso é a misericórdia dele. E a outra é a justiça divina. Erros cometidos por nós, como que a gente poderia reaver aquilo que nós fizemos de errado? Quando a gente está encarnado é fácil, né? Como eu sempre digo, a gente, quando tem alguma coisa, que fazemos alguma coisa que não está de acordo com a justiça divina, que não está de acordo com o nosso caráter,
Às vezes, no momento que você fala uma besteira, comete uma injustiça, isso fica na sua cabeça. O homem de bem tem isso na cabeça perturbando, dizendo, cobrando a gente, fiz alguma coisa que não estava correto. E a gente faz o quê? Vai corrigir, não vai? Então, isso, nessa reencarnação. Mas alguns fatos que a gente não sabe, porque a gente não tem, ainda não sabemos toda a vontade do Pai. Então, temos que rever os erros em outra reencarnação, que é o mais justo. Então, as vidas sucessivas, a pluralidade das existências é divino, é real, é misericordioso, para que a gente possa reaver. Porque uma existência seria uma injustiça e uma coisa ilógica. Injustiça por quê? Por grande parte dos erros é resultante da onde? Da nossa ignorância, do nosso orgulho, dos nossos preconceitos, preconceitos que a gente ainda tem, pequenos, mas ainda tem. Falamos, às vezes, besteiras, porque temos esse tipo de preconceito, porque estamos no caminho, estamos num planeta de prova e expiação. Então, todos nós temos, não é ruim isso. Lógico que é ruim, porque nós temos que corrigir, mas é normal acontecer, porque estamos aprendendo. Então, esses defeitos, esses vícios que nós temos que corrigir. E, às vezes, numa reencarnação só não dá. Então, por isso, que é injusto. É difícil uma pessoa cometer um erro e não ter oportunidade de corrigir. Então, por isso, como dizem nossos irmãos da Igreja Católica, e nossos irmãos evangélicos também, e alguns segmentos religiosos, você fez alguma coisa errada na sua vida e você vai ser condenado, como diz os católicos, ao inferno, como diz os muçulmanos, se não me engano, ao mármore do inferno, para sempre. Isso é injusto. Temos que ter oportunidade. Jânio, mas essas pessoas cometem muito mal na vida. Nós estamos vivendo numa situação onde nós vemos sempre esses crimes, esses feminicídios. Acontece. Eles vão ser condenados eternamente? Não. Eles têm que cumprir, rever a sua situação, vão rever a situação. Vai demorar o tempo que for necessário. Mas um dia esse irmão, que hoje em dia comete atrocidades, vai ter a oportunidade de regenerar. Então é injusto, por mais que a gente fique chateado, por mais às vezes que aconteceu com alguém que nós amamos muito, por mais que a gente não saiba se colocar nem perdoar, porque perdoar é difícil, também de uma hora para outra, todos nós temos oportunidade de recuperar. Ninguém sabe se nós fomos bárbaros. Provavelmente sim. Ninguém sabe se nós fomos algum soldado romano, se fomos aqueles que fizeram atrocidade. Ninguém sabe. E nem precisa saber. Uma misericórdia, uma justiça, uma bondade de Deus, que graças a Ele, quando a gente reencarna, nós não sabemos nada do nosso passado. Para justamente não influenciar. Influenciar, às vezes, até negativamente. Então, é apagado por um momento o que nós fizemos e temos que viver uma nova vida. Porque a gente fala, né, quando você comete um erro, isso está no livro Céu e Inferno, você tem o processo de arrependimento. O interessante é quando você se arrepende. Nós, às vezes, não arrependemos de coisas que fazemos perfeitamente. Então, você tem um arrependimento. Desse arrependimento, você tem que reparar. Então, você está na espiritualidade, ou você está na sua casa, você vai pensar um jeito de reparar aquele acontecimento. Se você está encarnado, você vai ter que pedir desculpas, reaver os seus atos. Mas quando você está na espiritualidade, você aprende na espiritualidade, você revê
os seus defeitos, os seus vícios. Agora você vai ter que expiar. Você vai ter que reencarnar. Porque expiar é rever os atos, fazer de novo a sua vida, enfrentar situações para ver se você realmente se arrependeu, se realmente você aprendeu. Porque é muito fácil, quando a gente está na espiritualidade, falar, eu estou apto a descer, quero rever a minha situação, mas chega aqui e esquece, é apagado, é prova, né? É a mesma coisa, você estudou em casa para a prova da faculdade, para a prova no ensino médio, para a prova. Aí, quando chega na prova, não tem livro, não tem caderno, as carteiras são afastadas, ninguém pode passar a resposta para o outro, depende só de você, não é isso? Então, expiar é botar à prova aquilo que você aprendeu, aquilo que você está arrependido, aquilo que você quer refazer. Por situações, várias situações vão acontecer na sua vida. Não é porque você, uma pessoa, causa transtornos na vida de uma pessoa, que ela vai ser assassinada, que ela vai ter transtorno, não. Ela vai passar por provas, vai expiar a situação dela com coisas programadas. E, de acordo com o que ela faz na sua reencarnação, ela pode ser atenuada ou pode ficar do mesmo jeito. Mas o importante é isso. Você tem o arrependimento, a reparação e a expiação. E é ilógico ter apenas uma encarnação nesse mundo. O que nós vamos dizer das pessoas que estão numa condição... Podemos dizer que nós estamos numa condição boa? Eu sempre falo isso. Nós temos ar-condicionado em casa? Temos. Temos ventiladores? Temos. Temos condições de comprar uma comida, uma roupa? Temos. Tem pessoas que têm iates, têm carros do ano, têm casas, mas é aqueles que não têm nada, estão na rua com fome, não tiveram a mesma esperança que nós tivemos, os mesmos ensinamentos que nós tivemos. E aquela criança que está ali, o aleijado, o cego, que não trabalha, que vive de esmola ou vive da caridade dos outros, por que ele nasceu assim e nós nascemos melhores? Por que eu durmo bem e o outro? Quando chega o verão, as pessoas falam, agora as pessoas de rua estão bem, porque estão no verão, não vão se preocupar com o frio, mas vão se preocupar com insetos, vão se preocupar com a fome, vão se preocupar com a insegurança. Aí, quando chega no frio, além disso tudo, vão ter que se preocupar porque não vão ter nenhum cobertor e a chuva está caindo. Por que a diferença? Seria ilógico do nosso Pai fazer classes diferentes. Isso é ilógico. Então, fica difícil você não acreditar, não ter a reencarnação como uma fonte de misericórdia e justiça divina. Conheço fatos. Divaldo queria, uma vez, não sei se era o Divaldo ou se era o Raul Teixeira, os dois estavam juntos, e o Divaldo estava falando de uma pessoa que queria ajudar, porque ele passou de carro, e estava numa situação de mendicância ruim, e o Raul Teixeira falou para ele, aquela pessoa quer ficar daquele jeito. A expiação dele é daquele jeito. Tivemos um curso agora, de verão, onde nós vimos a parte que eu dei, que era o Sakarã, que foi um grande príncipe, com tudo que tinha direito, riqueza, várias terras, súditos, mulheres, mas não era feliz, era um ditador, a lei era dele, fazia isso, acontecia e tudo mais, até que ele conhece uma pessoa, se apaixona, e tenta mudar a vida, e ela acaba falecendo, assassinada, e ele fica louco, morre, e vai para a espiritualidade. Ele tinha um defeito, ele foi um déspota. Quando ele volta aonde?
reencarna? Reencarna como o quê? Uma pessoa de rua, um mendigo, necessitado de ajuda no próprio reino dele. Ou seja, aquilo que você proporciona a alguém, você um dia pode ser colocado à prova. Então, seria injusto de Deus fazer apenas uma reencarnação, uma encarnação. O único Espírito que nós conhecemos aqui, que encarnou, foi Jesus Cristo. Como Espírito puro, encarnou nesse planeta. Nós todos reencarnamos. Várias reencarnações, a primeira a gente não sabe onde foi, mas aqui são várias reencarnações. Graças a Deus, que a gente vai seguindo reencarnado, porque a procura lá em cima está, ou lá em cima, ou lá embaixo, do lado, a gente não sabe muito bem, está grande, porque tem muitos espíritos para reencarnarem, para ter oportunidade de voltar ao palco, para refazer a sua vida. Peguei um artigo do Alessandro Viana, ele faz duas perguntas interessantes que achei que é para a gente. É para a gente. O que nos cabe fazer na atual existência física, como reencarnados? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa grande oportunidade? O que nós estamos fazendo? E a segunda pergunta que ele faz é o seguinte, como saber se estamos aproveitando, do ponto de vista espiritual, a oportunidade divina de estar reencarnado? Vocês já pararam para pensar nisso? O que nós estamos fazendo para aproveitar a vista espiritual, do ponto de vista espiritual, a oportunidade de estar reencarnados? Porque já passou da época que a gente pensava, na próxima eu resolvo. Deixa para a próxima, não. Vê qual é a sua, realmente, função para reencarnar. Não deixar desperdiçar a vida nesse período agora, para que a gente possa, cada vez mais, melhorar. E tem 5 coisas principais, 5, podemos dizer, metas. Não são as 5 metas finais, são uma das metas que existem para a gente poder melhorar a nossa reencarnação, melhorar de acordo com a justiça divina. Uma delas é reparar os equívocos do passado. Sabemos que isso aqui, como eu falei, é provas e expiação. Então, não tem como ninguém dizer que não tem prova nem expiação. Temos. O que a gente tem que pensar é que não podemos deixar mais nenhum tipo de expiação para a próxima. Não angariar mais nenhuma coisa que vai somar a nossa conta, né, quando chegarmos no mundo espiritual. Vai estar lá tudo anotadinho, tá? Se a gente acha que na época agora de inteligência artificial está tudo modernizado aqui, imagine no mundo espiritual, de onde sai tudo de lá para cá. Porque o que a gente inventa são coisas que a gente aprende, que a gente tem necessidade. Então, do outro lado, ao você chegar, eu acho que já passa um scanner em você, já aparece a tua vida do lado, né, projetada. A gente sabe que a gente não pode disfarçar nada, não precisa nem abrir a boca. Espírito vê com a mente, né? Entende tudo com a mente. Então, não adianta você falar, porque aqui é fácil a gente enganar, né? É só fechar a boca, mas lá não vai dar. Então, como esquecimento é via de regra para a gente, essas ações infelizes que a gente tem anotado no nosso programa reencarnatório, nós temos que fazer o quê? Reparar esses equívocos. Mas como são esses equívocos? Como é que vai ser essa reparação? Pode ver, sim, de várias coisas, de várias maneiras. Doenças, mudança econômica. Às vezes a gente tem uma situação econômica maravilhosa, ótimo. Temos que ter situação financeira econômica maravilhosa. Quem tem, ótimo. Maravilha. Ajuda alguém? Ajuda alguém?
ou fica só para você? Quanto mais eu tenho, quanto mais eu quero. Você pode ter o que você quiser, ser um arquimilionário, mas use aquilo que Deus te deu, Deus te proporcionou, para você ajudar os outros, correto? Que é bom. Aí você chega, na outra reencarnação, pode ser que você venha um trabalhador, em vez de pegar uma Mercedes, um helicóptero, você vai pegar um BRT, um trem, um ônibus lotado, né, para ver a dificuldade, não é bom? Eu já peguei muito ônibus lotado, para trabalhar cedo é bom, a gente aprende, a gente gosta do conforto, ótimo, mas a gente sempre tem que pensar no próximo também, não é? Lutas na área afetiva, a gente é muito de respeito com alguém afetivamente, então você vai ter que ver esses conflitos, né? Você vai viver experiência, você pode ver experiência disso. Às vezes você não dá atenção para a pessoa que está doente, não quer nem saber, não se incomoda, não pergunta. Então, vamos ver. E a gente tem que sempre ter, para ajudar, o hábito da oração, o hábito da ligação com Deus, o hábito da ligação com Jesus, com o seu mentor espiritual, para que você ajude a reparar esses equívocos. A gente não sabe qual é, mas toda situação que a gente passa, seja sendo boa ou sendo má, temos mais que agradecer. Agradece porque simplesmente tem alguma coisa de bom no final dessa caminhada. Se você conseguir atravessar esses reparos, esses equívocos, reparar esses equívocos do passado, se você fizer com maestria, com dignidade, com amorosidade, e não ficar reclamando, porque só acontece comigo, só eu. Sim, com você. É com você mesmo. Se você está naquela família, aquela família é a sua família, como ele disse no preparo, é a melhor que você pode ter. Correto? Então, não vamos reclamar disso. Vamos agradecer. Evolução intelectual é um outro ponto interessante. É bom a evolução intelectual. É bom o conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento. Até o simples, até o máximo. Porque evolução intelectual é tudo aquilo que você pode aprender. Aprender para se desenvolver. Aprender para abrir a sua mente. Aprender para abrir os seus horizontes. Entender o que você está tendo, o que está lendo, o que está interpretando. Eu sempre falo, as pessoas ficam maravilhosas, às vezes, com a passagem do Evangelho que os evangelistas escreveram. Quando Jesus falou, vinde a mim, vós que estão aflitos e sobrecarregados. Mas que bonito, né? Vinde a mim. Nós vamos? Ou só achamos bonito? Temos que ter uma evolução intelectual para absorver os ensinamentos que Cristo deixou, não deixou escrito, mas deixou como exemplos da sua vida. Absorver esses ensinamentos para poder melhorar e não ficar só guardado intelectualmente. O que adianta você saber demais e não passar o seu conhecimento, não ajudar o próximo o seu conhecimento? Então, a evolução intelectual é necessário e é um patrimônio que o espírito adquire para sempre. Nós temos pessoas que têm uma habilidade para a música, têm um ouvido, esqueci como é que fala ouvido absoluto, que saca todas as notas, sabe o tom, maravilha. Eu não tenho ouvido absoluto, não sei tocar violão, não aprendi até hoje. Tem gente que toca violão com maestria, fazer aquele solo de violão, essa habilidade. Eu, nesta reencarnação, não vim com essa habilidade. Pode até ser que eu tenha, mas nessa eu vim para ter outras habilidades, porque as habilidades você vai conseguindo permanecer com ela e guardar para a sua evolução, para utilizar essa habilidade que você tem, que você aprendeu na sua evolução intelectual. Isso é interessante, isso é importante.
aprimoramento dos sentimentos. Nossa, temos que aprimorar nossos sentimentos. Desenvolver. Nós temos paciência? Nenhuma. Paciência não se tem. Paciência você tinha que correr. Né? Eu perdi a paciência. Não perdeu nada, você não tinha. Então, nós temos que desenvolver a paciência, a humildade. Não somos humildes, né? É aquela famosa frase, você sabe com quem está falando? Não é? Nós não somos humildes. Não quer dizer que a humildade é devida. Nós temos, às vezes, falta um pouco de humildade. Perdão. É fácil perdoar? Não. É muito difícil, né? Mas, como Jesus falou, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ainda não sabemos o que fazemos. Compaixão. Resignação. Otimismo. Temos que ser otimistas. Até o fim do tempo. O negócio pode estar difícil, mas tem que ser otimismo. Alegria de viver. Não podemos nunca perder a alegria de viver. Temos que ser caridosos, indulgentes. A gente fica sempre reclamando, Deus não faz nada por mim. Por quê? Porque Deus não me ajuda. Deus ajuda. Jesus ajuda. Os Espíritos todos ajudam. Mas não pode ficar parado. Não pode ficar se lamentando. É tocar para frente o quê? Aprimorar seus sentimentos. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil e no mundo. Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, várias pessoas que tinham sentimentos, ainda tem alguns, outros tinham sentimentos elevados, que por mais que tivesse difícil a vida deles, sempre estavam otimistas, sempre estavam humildes e caridosos. E o relacionamento desses sentimentos é bom. São sentimentos profissionais, sentimentos pessoais, sentimentos com a família. Volto a dizer, a família foi aquela que você escolheu, é a melhor coisa que tem. Ah, não escolheu, não. Escolheu sim. Então, você tem que desenvolver os seus sentimentos. Resolver a questão dos sentimentos na atualidade. Esquecer algumas picuinhas, alguns melindres que não vale a pena, discussões bobas, porque não faz o quê? Aprimora os seus sentimentos. Porque se você não aprimorar, você vai carregar o quê? Mágoas. E carregando mágoas, o seu espírito fica doente. E você ficando doente, carregando essa mágoa que vai chegar do outro lado com essas mágoas. E vai ser feita a pergunta, quais são suas mágoas? Você vai ter que reencarnar para resolver as suas mágoas, os seus sentimentos, as suas virtudes. Não dá para perder tempo. As nossas carências morais se mostrarão com mais intensidade na convivência familiar, uma vez que, longe do verniz social, mostramos verdadeiramente como somos. Eu não sei vocês, mas eu já escutei para mim. Você no SEMI é um santo, em casa eles não te conhecem. Conhecem sim. E em casa que é o nossa verdadeira expiação. É sair daqui e chegar do lado de fora daquele portão do mesmo jeito. Mas a nossa casa é aquela prova de fogo. E isso acontece. E é bom acontecer, para que chame a atenção, para que nos traga a realidade. Essa é a verdade. Nós temos aqui superação de conflitos. Falei mais ou menos, perto dos sentimentos, que eu volto a falar. Você tem alguns que são comuns. Quais são os conflitos mais comuns? Ansiedade perturbadora. Ansiedade é uma coisa que está acontecendo a larga escala nos dias de hoje, que me digam os psicólogos. A ansiedade é um conflito existencial.
não vou entrar muito no assunto, porque eu não conheço essa parte, mas é um conflito, que às vezes tem que ser resolvido num grupo maior. Alguém está interferindo para o que está acontecendo. A depressão, logo depois, em seguida, é outra que provoca o aumento do suicídio. Então, tem que superar esses conflitos nas nossas reencarnações. Tem que ter ajuda, e ajuda é do próximo, ajuda do familiar, que está mais perto, para tentar resolver, para tentar influenciar para o bem. Insegurança, vazio existencial, síndrome do pânico, medos, as dependências químicas. Aproveitando esse medo aqui, dessa superação de conflito, vou entrar em Nicodemos. Nicodemos era um fariseu notável, vocês sabem, e que tinha muitos dotes de inteligência. Ele usou a noite para se encontrar com Jesus, para tirar algumas dúvidas com Jesus. Veja bem, ele se encontrou à noite. Por que Nicodemos se encontrou à noite? Pelo medo, um conflito que ele estava vivendo entre a sua fé, a sua convicção e a convicção correta, que era nova, que era do Cristo. E por medo, para não ser visto, circulando e ninguém ver que ele foi falar com Jesus Cristo, perguntar certas coisas. Então ele entrou na penumbra. E depois da saudação que ele fez, ele perguntou: mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão. Vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ele estava com medo, mas ele sabia que ele estava numa posição que devia renovar. O mestre sorriu e falou: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenha vividos a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. É o que eu falei ainda agora. Nós temos que sentir, nós temos que entender, nós temos que viver. Mas, em verdade, devo dizer-te que a ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Sem o quê? Sem reencarnar. Sem o quê? Sem viver várias vidas para recuperar o que fez de alguma coisa de errado e evoluir. E ele fala: como pode o homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu. Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus fala: em verdade, reafirma-te, indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como? E Jesus falou que ele tinha que nascer na carne, no espírito, no batismo. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. E Jesus falou para ele: se você não entende as coisas da terra, como vou te ensinar as coisas do mundo espiritual? E Nicodemos perdeu uma grande oportunidade de seguir Jesus por medo de trocar as suas convicções, que não estavam tão corretas como ele achava, pelas convicções verdadeiras e únicas da vida espiritual que Jesus veio trazer. Corrigiu-se depois, que, se vocês não sabem, junto com José de Arimateia, Nicodemos e José de Arimateia foram buscar o corpo de Cristo para fazer o seu, e levar para a catacumba, né, para levar onde ia ser enterrado, preparar e tudo mais. Aí Nicodemos apareceu. Mas ele perdeu uma grande oportunidade de ter seguido os ensinamentos. Então, esses conflitos que nós temos existencial têm que ser superados na reencarnação, através da reencarnação, da ajuda, da vivência, da convivência com todos nós.
E isso é oportunidade de quem? Oportunidade de Deus, oportunidade da misericórdia divina, é a justiça divina. E ser útil no meio social. Não é bom ser útil? Vamos ser sinceros, não é bom ser útil quando alguém que você ajuda te transpassa uma emoção para você, no seu olhar, de gratidão, e aquilo parece que é um bálsamo entrando na gente e agitando, energizando cada célula do nosso corpo físico, cada célula do nosso corpo espiritual. Esse tipo de utilidade. Quem participa de entrega de quentinhas aqui? Alguém participa? Participa ali? Lá atrás? Dizem que é uma energia grande quando você sai para entregar, porque eles chegam até a pedir para fazer oração, porque eles estão tão felizes, não só pela quentinha, mas pela ajuda que você chega, um abraço, uma conversa, um carinho, trocar conversar com eles, que às vezes não tem ninguém para conversar. Isso é um meio social de você ajudar. O meio social de você ajudar a sua família. Não sei se vocês viram aquele filme A Forja. Interessante, é um filme, acho que de cunho espiritual. Não diz qual é o segmento, mas é um segmento que eu digo, é bom, por isso que a gente intelectual, quando a gente começa a desenvolver, a doutrina espírita, ela consegue ver, a gente consegue ver um conjunto de fatores ótimos, independente da religião. E esse filme A Forja, quem não viu, veja. Você vê pessoas ligadas a Cristo, fazendo o melhor para outras pessoas e multiplicando para outros e outros. É um meio social. A gente não pode guardar todo o nosso cabedal moral, o nosso cabedal de inteligência para nós. Temos que fazer o quê? Rodar essa informação, rodar essa energia, rodar esse amor para ajudar o próximo. Como Jesus falou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Não é você se amar, primeiramente, é amar ao próximo, que aí você vai ver o que você quer para você. Então, se você tem esse desejo social, grupos de trabalho, associação de moradores, entendeu? Grupo de reunião de condomínio, coisas que vão modificar a vida, porque a coisa errada está aí fora, as pessoas estão precisando de ajuda. E, às vezes, o seu parente está precisando de ajuda, o seu filho está precisando de ajuda, e a gente não percebe. Então, nós temos que alargar os nossos sentimentos, nós temos que haver a nossa visão para fazer o quê? Ser útil no meio social. Senão você vai chegar e vai perguntar, o que você fizeste de bom para os outros? Aí, se você ficar calado, danou-se, né? Vai ser entendido como nada. Então, nós não temos que criticar, dizer que não acontece. A reencarnação é uma misericórdia divina, tem a sua justiça, cada um tem o seu papel. Nesse momento, na nossa reencarnação atual, o que nós podemos fazer de melhor para ajudar? O que eu posso fazer de melhor para mim, para que eu não precise voltar muitas vezes, que vai ser muitas vezes, né? Mas se a gente puder diminuir um pouco, melhor para a gente, que a gente vai ajudar mais ainda. E não ficar parado no tempo. Vamos aproveitar as nossas reencarnações. Volto a falar. Todos nós aqui nos conhecemos há muito tempo. Isso é um grupo familiar que sempre se reencontra, que sempre está para ajudar. Ajudar essa casa de luz. Não é só ajudar com dinheiro, não é só ajudar com doação, é ajudar com ação, com oração, com trabalho, porque quando você ajuda, de qualquer forma, é uma ajuda. Ajudar essa casa, ajudar nossa querida irmã Maria Angélica, trabalhadora do Cristo, ajudar
aos mentores espirituais, ajudar ao Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele está aqui do lado da gente, nos ajudando. Nós temos um Pai amoroso. Então, a nossa reencarnação é a melhor encarnação que nós já tivemos. É essa. A próxima vai ser melhor reencarnação que nós vamos ter. E assim por diante. Agradecer a vocês, agradecer esse momento de amor e de paz, de carinho, que nós possamos ter um final de semana maravilhoso e que a gente seja sempre irmãos em Cristo. Obrigado.